para um assunto que fui conferir na Bíblia e é bem assim que funciona. Eu estava assistindo no Netflix lá em casa, com a senha emprestada do meu cunhado. Meu cunhado, ele me emprestou a senha dele, muito obrigado. E comecei a zapear nos documentários. Isso há alguns meses atrás, ano passado ainda, acho que meio do ano. Nem sei se ainda tem esse documentário lá. Encontrei um documentário chamado I Am. Eu sou, em inglês, I Am. E eu falei, o que será que fala isso? Dei o play no documentário. E quando fui ver, era a história de um homem chamado Tom Shadyac. Tom Shadyac. Eu comentei isso com os jovens ano passado. E eu falei, quem é esse cara, Tom Shadyac? O que ele faz? Nem conhecia. E aí começou a contar a história dele, começou a contar o que ele fez. Ele era um diretor muito famoso de Hollywood. Um jovem garoto, tinha sonhos e do nada deu certo e ficou muito famoso. Ele teve uma ideia de um filme que fez muito sucesso nos anos 90, um filme chamado Ace Ventura, não sei quantos já viram, um filme meio maluco com Jim Carrey. E ele pegou um cara lá que ninguém conhecia, que era o Jim Carrey, e falou, vem cá, você vai atuar nesse filme. Pegou um roteiro que ninguém acreditava, não, você vai ver esse roteiro aqui. Ele pegou, matou no peito e lançou esse filme chamado Ace Ventura, um filme de comédia ali dos anos 90, e fez muito sucesso. E aí ele começou essa parceria com o Jim Carrey, depois lançou mais um filme desse, depois lançou vários outros filmes, Debbie Lloyd, uns filmes assim de comédia, mas o cara do dia para a noite ficou milionário. Se mudou para Beverly Hills, comprou mansões de milhões de dólares, vivia só entre famosos, se não me engano tinha leão e tigre na casa dele, sabe aqueles negócios doidos de famoso? E ele, feliz da vida, porque encontrou a teórica felicidade. Um dia, certo dia, ele saiu para andar de bicicleta numa montanha e aconteceu um acidente com ele. Inclusive, no documentário, no trailer, se você quiser procurar no YouTube, I Am, documentário, mostra até, ele estava filmando e tal, e ele caiu, um acidente bobo de bicicleta. Só que nesse acidente ele fez uma ferida, se eu não me engano, na perna, que não se curou, e ele descobriu uma doença rara que ele tinha, que a cura era praticamente impossível. Os médicos desacreditaram ele. E aí, do dia para a noite, aquele homem que era famoso, aquele cara que todo mundo amava estar perto, tal, ele se deparou com uma situação que o dinheiro dele não podia comprar e que tudo que ele tinha não servia de nada, que era a doença que ele estava vivendo. E aí, desacreditado pelos médicos, o Tom começou a procurar algumas maneiras para se curar, e aí ele entrou umas questões de natureba, assim, sabe? Comer coisas naturais, deixar a carne de lado, começou a viajar para poder esfriar a cabeça. Enfim, ele começou a ter uma terapia diferente da que os médicos falavam, e ele conseguiu se curar. E nesse processo de cura, isso levou ele a uma reflexão do que realmente importa na vida. Quando ele ficou curado, ele falou, olha, eu quero fazer algo pela humanidade. Ele pegou uma câmera, juntou com um amigo dele e saiu ao redor do mundo entrevistando os principais líderes religiosos, líderes de movimentos sociais, perguntando para esses líderes duas perguntas. Primeiro, o que está errado com o nosso mundo? E segundo, qual é a solução? O que a gente pode fazer para que o nosso mundo encontre a felicidade e para que as pessoas sejam felizes? Com o resultado disso, ele fez esse documentário, que é o documentário que eu estava assistindo, e me chamou a atenção que comecei a ouvir os relatos daqueles os grandes homens de hoje do mundo, falando sobre qual é a solução para a nossa vida, a solução para o nosso mundo. E, em resumo, eles deram 3 conselhos. E eu fiquei curioso, anotei os conselhos, depois fui para a Bíblia e falei, será que a Bíblia fala? Será que é mais ou menos essa linha? Será que estão falando um negócio maluco? E, embora não citassem a Bíblia em nenhum momento no documentário, eu percebi que são conselhos muito bíblicos. E aí eu fui para a Bíblia e comprovei. E eu queria nessa noite refletir com você em 3 conselhos que a Bíblia dá para a gente poder encontrar a felicidade. 3 conselhos que são a solução para o nosso mundo. A gente sabe que esse mundo logo vai terminar, que Deus tem um mundo melhor para nós, que é a nova terra que a gente vai morar. Mas o que nós como pessoa podemos fazer para a humanidade? O que a gente pode fazer para o mundo que a gente vive? E o que eu posso fazer para a minha vida? Conselhos que a Bíblia dá, muito válidos. E eu queria que você abrisse seu coração para ouvi-los nessa noite, você que está em casa também. O primeiro deles, que foi um conselho que foi dado lá no documentário, eu fui na Bíblia e encontrei a mesma coisa. Está lá no capítulo 18 de Mateus. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. No verso 20, Mateus 18, versículo 20.
Diz assim na minha Bíblia, Mateus, capítulo 18, verso 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Interessante, esse verso a gente conhece, né? Onde tiverem 2 ou 3, se tiverem meu nome, eu vou estar no meio deles. Deus habita na comunidade. E aí, Eclesiastes capítulo 4, deixa marcadinho Mateus 19 e vai lá em Eclesiastes, lá depois de Salmos, de Provérbios, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao verso 12. A gente leu Mateus 18, onde tiverem 2 ou 3 ali estou no meio deles, e Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao verso 12, vamos ler agora, que diz assim, Eclesiastes 4, verso 9 ao verso 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que a Bíblia está dizendo aqui em Eclesiastes e Mateus também? Ela está falando sobre o poder da comunidade. As lições que os líderes de hoje aprenderam, na verdade, já estão escritas na Bíblia há anos e anos atrás, que é o poder da comunidade. Lá em Mateus diz, onde tiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Deus habita na comunidade, quando a gente se une, quando a gente se junta. Aqui em Eclesiastes a gente viu, ele diz, olha, é melhor ter companhia do que estar sozinho, é melhor 2 do que 1, é melhor você estar junto de outras pessoas do que você estar sozinho. Gente, a comunidade ela é muito importante para o nosso crescimento, a gente precisa uns dos outros. A gente vive hoje numa comunidade, num mundo que valoriza a individualidade. Sou eu primeiro, meu trabalho, não, meu objetivo, meu curso, eu. E a Bíblia, em quase nenhum momento ela fala de eu. Na verdade, o único momento que ela descreve em primeira pessoa mesmo assim é quando ela fala do sacrifício que Jesus fez, Deus por nós, mas sempre ela fala de ser humano como um ser que vive em comunidade. Deus criou Adão e falou, opa, não é bom que ele esteja só. Foi e criou Eva, deu a companhia dos animais, estava presente na companhia deles. A gente não foi criado para ficar sozinho, e hoje a gente vive numa falsa ilusão de comunidade, e às vezes amigo do mundo inteiro ali no Facebook, mas você sozinho no quarto. Muitas vezes a gente se isola por conta do trabalho, por conta das correrias, a gente se enche de tanta coisa que não tem tempo para desfrutar de uma boa amizade, para poder bater um papo sem pressa, sem olhar para o relógio, para poder curtir a nossa família, para poder servir a igreja que a gente faz parte. E aí a gente se junta de tantas coisas, se cerca até de tantas pessoas, mas sem curtir a presença das pessoas, sem estar ali intencionalmente, no fundo a gente está sozinho, no meio de uma multidão, mas sozinho. A comunidade tem poder, e Deus, Ele habita na comunidade. Eu gosto muito dessa parte de Eclesiastes que a gente leu, que diz que se 2 dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Uma pessoa sozinha no frio, é mais fácil ela morrer congelada. Agora, se são 2, eles se esquentam, aí o negócio fica melhor. Quando eu era colportor, quando eu trabalhava vendendo livros ali na faculdade para conseguir pagar os meus estudos, eu vivi isso na prática. A gente estava numa cidade chamada Rio do Sul, cidade de Santa Catarina, alguns devem conhecer. Lá no inverno faz muito frio. E ficamos hospedados numa igreja adventista, bem num bairro afastado da cidade, feita de madeira. Só que eu não sei o que aconteceu, e aquela madeira, ela tinha umas frestas, eu sei que ali dentro, gente, passava mais vento do que lá fora, não sei o que acontecia. E aí eu me lembro que a gente ficou lá e teve uma noite que fez muito frio, mas muito frio. Eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida igual aquela noite. O negócio estava tão complicado que a gente estava em 3 pessoas, 3 homens lá, e a gente falou, rapaz, não dá não. Um ficava num canto, outro no outro quarto, né? Homem é assim, não, sai para lá, meu irmão, mas nessa hora não tinha macho naquele quarto, não. Todo mundo juntou os colchões e falou, não, vamos ficar juntinho aqui, e não resolvia. Estava tanto frio, a ponto de 10, 11 horas da noite, a gente sair nos vizinhos para pedir coberta emprestada, porque a gente não ia aguentar passar aquela noite, tanto frio que estava. Lembro que a gente foi no vizinho, o vizinho, não, beleza. Né? Onde você já se viu alguém bater na sua casa 11 horas para pedir coberta? Né? Não, estou dormindo aqui.
E aí um trouxe uma coberta mofada, outro trouxe uma coberta que estava mais furada do que meia de mendigo. E aí eu lembro que uma pessoa trouxe uma coberta cheirosa, uma coberta, sabe, nossa, aí ficamos nós três brigando, para quem ia ficar com as fedidas, né, e quem ia ficar com a cheirosa. No fim das contas, dormi os três juntos, com aquela cobertinha cheirosa em cima e passamos a noite tranquilo. Mas eu vi que esse texto, essa ilustração que Salomão usa, ela não está aqui à toa. Muitos de nós, a gente sofre pelas dificuldades da vida, pelos temporais da vida, pelas frentes frias que a vida traz para a gente. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente vive em comunidade, essas frentes frias, elas não podem congelar a gente. Deus, Ele cuida de nós, mas Deus, Ele usa pessoas para cuidar da gente. Essa parte, ela é bem delicada de eu entender, porque eu sou uma pessoa, mais não pareço, um pouco tímido, quieto, e eu tenho, às vezes, vergonha de interagir com as pessoas. Sei que não parece, trabalhei isso, mas ano passado Deus me ensinou muito disso, muito. Ele começou a me mostrar e falar comigo, através de textos da Bíblia, através de livros que eu li, amigos, a importância da gente viver em comunidade, a importância de sair uma tarde para conversar com as pessoas, a importância de você se relacionar com pessoas. E ano passado, se eu posso dizer, um dos grandes aprendizados que eu tive foi que Deus, Ele habita na comunidade. Deus habita nas relações. O nosso Deus é um Deus de relações. Como andam as suas relações? Será que você tem vivido em comunidade mesmo? Será que você tem dedicado tempo para estar com a sua família, para desfrutar da companhia daquelas pessoas que você ama e que amam você? Será que você tem dedicado tempo para talvez fazer uma amizade, nutrir uma amizade, sair um dia na semana para bater papo, para conversar, trocar uma ideia? Será que você tem vivido nessa igreja como em uma comunidade? Como assim, pastor? Igreja, comunidade, onde tiverem 2 ou 3, pode não ser. Você pode muito bem entrar aqui, sentar para assistir o seu sermão, ouvir, ok, e ir para casa. Não teve comunidade. Embora você estava num lugar, você não se relacionou com pessoas. Ou será que você tem dedicado tempo, tem se envolvido, tem buscado, o que Deus quer de mim, aonde eu posso me envolver, tem algum ministério que eu posso participar, tem uma classe de escola sabatina que eu posso entrar, é uma igreja gigante, eu aqui da frente não vou conseguir identificar, olha, você está ali, você está... Não, mas você precisa dar esse passo. E desfrute do privilégio que é fazer parte de uma comunidade. Igreja é comunidade. E se você faz parte da igreja e não vive em comunidade, eu digo que você não está experimentando nem 10% do que Deus quer oferecer para você, te permitindo fazer parte de uma igreja. O primeiro segredo que eu quero compartilhar com você essa noite é vida em comunidade. Viva em comunidade. Os discípulos, quando fundaram a igreja, eles viviam em comunidade. Eles se reuniam nas casas, eles tinham culto diariamente, se reuniam diariamente. Hoje em dia a gente se reúne muito pouco. Temos 3 cultos na semana e você escolhe 1, 2 para vir. E não pelo culto, mas a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente faz muita coisa para mim. E se esquece de viver pelo outro. Vida em comunidade. O segundo segredo que ele sacou ali no documentário, e eu fui na Bíblia, e é mais do que certo, está em Eclesiastes também, você já está em Eclesiastes no capítulo 9, capítulo 4 que a gente leu agora, e no mesmo capítulo 4, só que agora no versículo 4, traz esse segundo segredo. Primeiro segredo, viver em comunidade. Segundo segredo, para a felicidade, para resolver todos os problemas do mundo, está aqui no capítulo 4, diz assim, Eclesiastes capítulo 4, verso 4. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Pesado isso aqui, né? Salomão dizendo, olha, escuta essas palavras, grava no seu coração. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Será que Salomão está falando de você e de mim aqui? Todo o trabalho, tudo que a gente faz na vida, ele disse, descobri que tudo isso é competição. São as pessoas lutando para ser melhor do que as outras, um competindo para ser melhor do que o outro. E eu descobri que isso aí, meu irmão, isso aí não vale de nada, isso aí é vaidade, isso aí é correr atrás do vento, é você tentar pegar, mas nunca vai pegar. Filipenses capítulo 2, verso 3, ele completa. Dá um pulinho lá no final da sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Paulo, ele dá uma contramão desse conselho aqui.
Filipenses 2, verso 3 e verso 4. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e a mesma atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Competição. Está aqui um outro princípio que o mundo vive hoje. Competição. Tem que ser melhor do que os outros. Eu passo aqui na rua de manhã e vejo aqui o cursinho aqui na esquina, um monte de gente aí se preparando para os vestibulares. E aí um até comentou, não, no cursinho a gente não tem amigo, a gente tem concorrente. Claro que não é verdade, você faz vários amigos e tal, mas todo mundo ali está lutando por uma vaga, todo mundo está correndo atrás. Cursinhos lotados, as empresas lotadas de pessoas querendo ser melhor, um ser melhor do que o outro, não sou melhor do que você. Às vezes as famílias cercadas por competição, coisas lá da infância mal resolvidas, aí fica irmão competindo com irmão, parente com parente, para ver quem era melhor, quem tem o melhor carro. Na igreja, pastor, isso acontece? Acontece. Muitas vezes a gente competindo, a gente querendo ser melhor do que os outros. Quando, na verdade, o princípio do reino de Deus, o princípio da Bíblia, é a colaboração. Não existe melhor do que o outro, não existe competição no reino de Deus, não existe isso. No reino de Deus é todo mundo amigo, é todo mundo vence, todo mundo sabe é melhor do que o outro. Eu fico imaginando futebol no céu. Será que vai ter futebol no céu? Eu acho que vai ter. Eu gosto de futebol. Só que futebol no céu não é eu lutando para fazer gol no outro time e poder ganhar do outro time. Acho que futebol no céu só tem gol contra. É todo mundo, não, pode fazer aqui, faz aqui, aí, legal. Por quê? Não tem problema nos esportes. Às vezes a gente demoniza, né, os instrumentos. Não, a internet é do inimigo, porque tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. O esporte em si não é um problema. O problema é que a gente, ser humano, tudo a gente torna em competição. Aí uma brincadeira, a gente quer ser o melhor. Não entra num jogo, não é para me divertir, às vezes o outro também se divertir. Poxa, eu faço um gol, mas por que o outro não faz? Faz um, pô, legal, parabéns, cara, golaço que você fez. E é isso aí. Não. Tem que ser o melhor. Eu sou o melhor. Você, pior. A gente adora a competição. Se eu dividisse a igreja em 2 times aqui agora e desse uma camisa azul, uma vermelha para cada um e fizesse uma gincana aqui, você ia ver. A gente, nossa, eu sou um deles. Entro no meio, faço grito de guerra, o tererê. E no fundo, egoísta como nós somos. A gente não pode ver 2 pessoas fazendo uma mesma coisa que a gente já pensa em competição. Dá uma tarefa para 2 pessoas, a gente acha que tem que fazer melhor do que o outro. Por que os 2 não podem fazer bem? Colaboração. Muitos de nós, a gente tem vivido uma vida totalmente baseada em competição, em ser melhor do que os outros, às vezes ser melhor até do que a gente mesmo. E aí Salomão disse lá em Eclesiastes, isso aí, correr atrás do vento. Isso aí você nunca vai chegar lá. E aí Paulo dá um conselho que é ilustre, né? Não façam nada por ambição ou por questões egoístas ou vaidade, mas considere os outros superiores a você mesmo. O outro quer ganhar? Ok, vai lá. Que bom, que legal, fez o gol. Show. Que bom que você ganhou. Eu vou sentar e ficar lá na próxima. É difícil, né? Tem um amigo que ele mora em São Paulo e ele trabalha plantando uma igreja lá, num bairro chamado Vila Madalena, o nome dele é Rodrigo, e ele encontrou um morador de rua e tem cuidado desse morador de rua. Deu o telefone para ele, conversam, precisa de alguma coisa, ele fala tal. E um dia ele contou que esse morador de rua ele foi assistir o culto, né, na igreja deles. Ele assiste todo sábado tal. E ele estava com um saco com todas as coisas dele. E aí, quando ele foi chegar lá, ele deixou o saco na rua, do lado do poste, na frente da igreja, do lugar que ele se reúne, e foi entrar. Esse amigo meu falou, rapaz, aqui vão pegar suas coisas ali, está seu cobertor, está sua sandália, está seu travesseiro, está as coisas que você usa ali no saco, não deixa na rua não, traz aqui, põe numa sala da igreja, põe no cantinho. Aquele morador de rua olhou para ele e disse, não, o que eu vou deixar aqui? Deixa ali. Se alguém pegar é porque está precisando mais do que eu. Você vê, né? Um outro dia ele presenteou esse amigo dele com uma havaiana. O sonho dele ter um chinelo lá, de um detalhe. Ele foi lá e conseguiu, deu o chinelo. Quando ele tirou aquele chinelo já surradinho dele, com prego embaixo, sabe? Que a gente coloca o prego para arrumar a havaiana. Isso aí só quem os mais antigos sabem, né?
ele pegou e ia jogar fora. O morador de rua, amigo dele, né? O nome dele é Zé, pegou e falou, não, deixa aqui. Deixou arrumadinho no canto do lado do poste. Falou, não, alguém vai precisar. Deixa aqui que alguém vai pegar, alguém vai precisar. Você vê, né? A gente se amarra a tão poucas coisas, a gente não é meu, é meu, é meu. Quanta bobeira eu tenho em casa que eu nem preciso. Quanta roupa que eu não uso há meses. Ah, não, vai que um dia eu preciso. Quanta bugiganga a gente acumula. E uma pessoa que todas as posses que ele tem está numa sacola, deixa tudo que ele tem na rua. Se alguém pegar, está precisando mais do que eu. Colaboração. Sabe, a gente precisa mais disso na nossa vida. O nosso mundo é baseado em competição, mas o reino de Deus é baseado em colaboração. Jesus veio e disse que no reino dele o maior é o menor. O mais inteligente é a criancinha. O mais importante é aquele que serve. O rei do universo foi aquele que morreu. Valores invertidos. Será que na minha vida e na sua vida a gente tem baseado e corrido atrás de muitas coisas por causa da competição? Por que você tem estudado? Será que é para ser o melhor que Deus quer que você seja? Ou para ser melhor do que os outros? Ou para ser melhor do que você mesmo? Ou para provar algo para alguém? A gente não precisa provar nada para ninguém. Somos filhos de Deus e ponto final. Será que o trabalho que você tem, a sua postura no seu trabalho é uma postura de serviço, de Deus, eu estou aqui com um propósito, o Senhor me colocou aqui por um motivo, estou aqui para servir, sabe? Se um amigo meu tem uma promoção, que seja eu, se não for eu, que seja ele que vai, que seja abençoado, ou será que não? Estou lá, sangue no olho, estou aqui, pisa no meu calo que eu piso no seu. Será que na nossa igreja a gente tem trabalhado para servir de coração aberto e sincero às outras pessoas? Ou lá no fundo com o propósito de ser melhor do que alguém, ou de tentar provar para Deus que a gente merece alguma bênção. Colaboração e não competição. Esse é um princípio do reino de Deus. E quanto antes a gente aprender isso, antes a gente vai encontrar felicidade. Colaboração. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como Jesus perdoou. O perdão ele só acontece quando eu entendo que eu sou tão pecador quanto a outra pessoa. Sabe, a maioria de nós, a gente carrega mágoas a vida inteira. E até comentamos sobre isso aqui nas madrugadas, aqui semana passada. O grande problema pelo qual a gente não consegue perdoar é porque a gente se considera superior ao outro. E aí eu me acho no direito de julgar se eu posso ou não dar perdão para ele. Alguém faz algo terrível comigo? Não vou te perdoar, não perdoo. Quem a gente acha que é? Não, eu sou melhor, você está lá embaixo, eu não vou te perdoar. E aí eu vejo Jesus, imagino Deus olhando para nós, né? Tanto quem precisa do perdão, quanto quem não quer perdoar, todos pecadores, todos nós sujos, imundos nesse lamaçal de pecado, ele olhando e falando: filho, quem é você para não perdoar? É o sujo falando do mal lavado. Quando a gente reconhecer que nós somos necessários, nós necessitamos uns dos outros, que a gente colaborar e não competir, a gente vai perdoar e não guardar mágoas. E aí a gente chega na terceira lição, terceira e última, que é relativa ao amor ao próximo. Primeiro, vida em comunidade. Segundo, colaboração e não competição. E o terceiro, amor ao próximo. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, verso 14, que diz assim: toda lei se resume em um só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame os outros como você se ama. 1 Pedro 4, e eu convido você a... Vamos ler esse texto na Bíblia. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8 ao verso 11. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, verso 8 ao verso 11. Pedro diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. O texto que a gente leu de Filipenses fala mais uma vez disso: não façam nada por ambição egoísta, mas considerem os outros superiores a vocês.
O amor ao próximo também está em falta hoje em dia. A gente se ama muito, mas pouco ama o outro. E no documentário, Tom ele termina dizendo isso sobre amor ao próximo. Eu até achei curioso, né? O documentário estava vendo, até no minuto 35, se eu não me engano, teve uma frase de um cristão. E ele falou bem assim, até anotei, ele disse assim: tem muito amor na igreja onde eu vou, mas só 1h30 por semana. Fiquei pensando nisso. Tem muito amor na igreja que eu vou, mas só 1h30 por semana. A gente luta para ser uma igreja que ama, uma igreja que cuida, que abraça. Vocês têm acompanhado a trajetória da nossa igreja, sábado a gente falou um pouquinho mais. A gente tem se organizado para abraçar todo mundo. Mas eu me pergunto, será que a gente vai chegar um dia e dizer a mesma frase? Não, lá na minha igreja tem muito amor, todo mundo se ama, mas é 1h30 por semana só. É só no sábado de manhã. Durante a semana ninguém tem tempo, né? A gente não está correndo. Amor ao próximo. Será que a gente ama os outros? Será que a gente tem amado o nosso próximo? A Bíblia fala muito sobre isso, sobre você amar os outros. Você sabe entregar a sua vida pelos outros. Essa semana eu fiz uma postagem ali no Instagram, uma frase que um amigo falou que me lembrei muito bem. Um amigo em um momento de ansiedade, ele disse assim: Vitor, a nossa função é cuidar de outras pessoas, porque da nossa vida é Deus que cuida. Olha que legal, fiquei pensando nisso. A gente vai lá em Mateus capítulo 6, né, e vê aquele texto: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu a vida inteira entendi isso como sendo colocar Deus em primeiro lugar. Busca Deus em primeiro lugar e Ele vai cuidar de tudo, ponto final. Busca Deus na primeira hora do dia, às vezes a gente, né, interpreta assim também, o que também não é um equívoco, faz parte também, não. Se eu orar de manhã, Deus vai cuidar do meu dia, e aí ok. Só que a gente se esquece de uma palavrinha que está no meio desse verso, que é a palavrinha reino. Deus não está falando para você buscar Ele em primeiro lugar. Ele está falando: busque o meu reino em primeiro lugar. E o reino de Deus tem vários princípios. É um reino onde as pessoas se amam, é um reino onde não existe, doença, leva cura para as pessoas. É um reino onde existe paz, é um reino de alegria. E Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha, cuide do meu reino, que eu cuido da sua vida. Se preocupe com os outros, que eu cuido de você. Cuidar do reino de Deus e buscar o reino é amar, é cuidar, é curar, é alegrar, é viver para outras pessoas. E em outras palavras, Jesus está dizendo em Mateus 6,33, cuide dos outros, busque o reino de Deus, tenha os outros como prioridade, que da sua vida sou eu que cuido. E aí na sequência do capítulo 6 a gente vê ele falando, né? Olha as aves do céu, não semeiam, não colhem, mas você vê uma ave dessa morrendo de fome? Olha o lírio do campo, ele também não faz tecido, não tem loja de tecido para comprar no centro, mas olha a roupa que ele tem, olha a beleza que ele tem. E ele fala, se eu cuido do passarinho, que vai morrer, se eu cuido da flor, que logo murcha, quanto mais eu não vou cuidar de você? Deus me ama e Ele cuida de mim. E eu preciso amar e cuidar de outras pessoas. Esses dias parei para analisar as minhas orações e como as minhas orações são egoístas, centralizadas em mim. A gente já ora pouco, né? E quando ora, Deus me ajuda nisso, Deus faz isso para mim, Deus me abençoa, Deus me concede o Espírito Santo. Gente, a Bíblia diz que a gente não precisa nem pedir isso. Os pais estão presentes, se o seu filho precisa pedir comida, para você dar comida para ele? Não, acorda o menino lá, você fala, já está a mesa pronta, filho, toma comida e tal. Não precisa pedir, porque você sabe muito mais o que é melhor para ele do que ele. E aí a gente fica pedindo coisas para Deus e coisas boas. Gente, Deus já sabe, Deus ele vai cuidar de você. As nossas orações não tem que ser sobre nós, tem que ser sobre outras pessoas. Deus, eu sei que você está cuidando de mim, você sabe o que está acontecendo na minha vida, então cuida disso aqui, mas vamos falar do que importa. Está vendo meu vizinho, Deus? Ele está com um problema na família, abençoa ele, cuida dele. Deus, está vendo aquele meu amigo? Abençoa a vida dele. E aí as nossas orações começam a deixar de ser egoístas para se tornar aquilo que Deus espera de nós. Se preocupe com os outros, que de você, Deus já está muito preocupado. E eu garanto que Ele cuida muito melhor de você do que você mesmo cuidaria se estivesse no controle da sua vida. Sabe, pessoal, são essas 3 lições que eu queria deixar com vocês essa noite, que elas marcaram meu coração, eu aprendi muito com isso, e eu queria que você levasse isso para a sua vida também. 3 objetivos que, se a gente colocar em prática na nossa vida, vão nos levar muito longe.
3 remedinhos que podem curar sua vida, sua saúde emocional, seus relacionamentos, que podem curar o nosso mundo. E nós, como cristãos, temos o dever e a tarefa de levar isso aonde a gente tiver que levar. Primeiro deles, viver em comunidade. Viver em comunidade, viver com pessoas, se relacionar com pessoas, sair com amigos, estar no meio de gente. Deus nos criou para isso. Segundo, colaboração e não competição. Sabe, não viva por competição, sempre colabore, todo mundo pode ganhar, todo mundo pode ser abençoado, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente é filho de Deus e ponto final. Terceira lição dessa noite, ame ao seu próximo, se preocupe com os outros, se importe com o interesse dos outros, com o que os outros precisam. Deus te colocou nessa terra para cuidar de gente e de você. Ele está cuidando e Ele cuida muito bem, eu te garanto. Leve esses 3 princípios para a sua vida. Eu não sei qual deles talvez você precise colocar em prática mais rápido. Às vezes a gente ouve um negócio assim, é muita coisa, né? Pega um desses princípios, experimenta um deles. Talvez ore agora nessa oração final que a gente vai fazer e pergunta para Deus, Deus, qual desses 3 princípios você quer que eu coloque em prática? E tenta colocar ali no papel, talvez quando você chegar em casa, escreve no seu celular, 3 ações que você pode fazer para colocar isso em prática. Não, Deus, estou precisando estar mais com gente, então escreve lá. Deus, eu vou me propor a sair com um amigo pelo menos durante a semana. Eu vou me propor a ligar para uma pessoa que eu gosto, falar eu te amo. Eu vou me propor a fazer parte de um ministério esse ano, não sei. Mas não deixe esse sermão ficar só na teoria e você ir para sua casa e dormir, não. Use isso aqui como um start para receber as bênçãos de Deus e mais do que isso, para levar as bênçãos deles para outras pessoas. Quantos aqui nessa noite querem colocar em prática esses conselhos? Quero ver sua mão. Deus abençoe você, que Deus te ajude, para que você viva em comunidade, para que você colabore e não entre em competição, e para que você ame o seu próximo, que é para isso que a gente está aqui. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, muito obrigado por a gente estar aqui nessa noite. Te agradeço muito pelo privilégio que a gente tem de se reunir, de conversar, de estar em família. Isso é muito gostoso. Deus, hoje a gente conversou aqui sobre 3 princípios e 3 coisas que estão em falta no nosso mundo, mas que nós queremos colocar em prática na nossa vida. Ajude, Deus, todos que estão aqui, os que estão assistindo a gente pela internet, para que a gente tenha uma vida, sabe, mais leve, mais feliz, que a gente viva o que o Senhor quer que a gente viva. Eu te peço que o Senhor abençoe aqueles aqui que precisam viver mais com pessoas, em comunidade. Às vezes a gente vive sozinho, vive isolado, querido Deus. Eu peço que o Senhor mostre para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, o que Ele pode fazer, o que a gente pode colocar na nossa vida para experimentar e para viver a bênção da vida em comunidade, que é o que o Senhor desenhou para nós. Abençoa, Deus, para que todos nós, que a gente viva mais com pessoas, para que a gente desfrute da bênção da companhia de pessoas. Elimine, Deus, e mostra para cada um de nós aqui, Deus, talvez pontos na nossa vida que a gente precisa mudar, talvez tarefas que a gente precisa deixar de lado, talvez coisas que a gente precisa abrir mão para ter tempo para se relacionar com as pessoas. Por favor, pedimos sabedoria do alto sobre a vida de cada um de nós, para que a gente viva a bênção da comunidade na nossa vida. Eu peço, Deus, também que o Senhor limpe o coração da gente. A gente tem um coração egoísta, mau, a gente vive em competição, quer ser melhor do que o outro, mais bonito que o outro, carro melhor do que o outro. Deus, para com isso e tira isso da nossa vida, por favor, Deus. Que a gente vive em colaboração, em amizade, em união, querido Deus. Tira esse pecado do meu coração, me concede humildade a todos que estão aqui, que a gente se ame, se cuide e se preocupe uns com os outros, querido Pai. Peço que o Senhor coloque o seu amor no nosso coração também, para que a gente ame como o Senhor nos ama. Deus, é muita coisa, muitas necessidades nossas, mas a gente roga pelo Espírito Santo para que Ele produza em nós o querer e o efetuar em tudo aquilo que a gente aprendeu nessa noite. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Abençoe a gente agora, que a gente possa chegar em casa tranquilo, ter uma noite de sono bem gostosa. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.